Olá, boa noite. Todo mundo aí? Chegando aos pouquinhos? Cadê meus amiguinhos da Sociedade Espírita Hermance do Fô? Mandando aqui para eles no grupo, falando que nós já estamos ao vivo. Quem quiser, quem puder, vai chegando. Pronto. Aqui. Deixa eu ver se eu mandei para dona Ângela, senão depois ela me... Aqui, deixa eu ver. Ele disse que eu esqueci dela. Aqui. Na Ângela, estamos ao vivo. Pronto. Todo mundo devidamente informado. E como eu sempre falo para vocês aqui também, gente, quem está entrando pela primeira vez no YouTube, está vendo direitinho como é que funciona. O que é legal do YouTube? Quando você marca, quando você está aí dentro do canal da Sociedade Espírita Hermance do Fô, assistindo a palestra, você vê que tem uma palavrinha escrita ou se inscrever, alguma coisa assim aí. Se você clicar aí e marcar o sino que está do lado, todas as vezes que entrar alguma palestra online aqui no canal da Sociedade Espírita Hermance do Fô, vocês são avisados no celular de vocês, porque todos os celulares hoje em dia têm o aplicativo do YouTube. E aí ele avisa vocês quando essa palestra começar, quando alguma transmissão ao vivo começar, e assim vocês não perdem nada. Tá? É uma dica. Se alguém não sabe como fazer, ficar na dúvida, chama a gente nas redes sociais, no privado, seja no Facebook ou no Instagram, que a gente orienta, a gente pode mandar um passo a passo para vocês fazerem aí, tá? Ângela, boa noite. Kátia, Simone, Maiara, Eber, Vânia. Começamos agora, Vânia. A gente estava só esperando tu chegar. Como é que a gente ia chegar se a Vânia não estava aqui ainda? Tinha que esperar. Estamos começando agora. Então é isso, tá? Fica aqui a dica. Andréia está chegando agora aqui. Para quem quiser, para não perder nenhuma palestra, né, da CED, faça isso. O mesmo pode fazer no meu canal do YouTube, no meu Uniceia. Nossa, eu tô aqui inquieta nessa cadeira, agora acho que eu consegui. Que eu faço também lá o Evangelho no Lar, todo domingo. Então, fica salvo lá. Amiguinhos, minha palestra de hoje é sobre perfeccionismo. Oi, Marta, boa noite. Então, foi muito engraçado, porque eu chamei um amigo meu para conversar aqui comigo, mas ele não pôde. Pedro lá de Oliveira, que é um querido, um grande amigo. E a gente sempre, quando senta para conversar, as conversas são maravilhosas, assim, de uma profundidade incrível. E a primeira frase dele já me impactou, que foi assim: como que uma pessoa imperfeita como eu posso falar sobre perfeccionismo? Eu falei, justamente por causa disso. Eu acho que a gente se reconhecer imperfeito e querer falar de perfeição é tentar achar um equilíbrio nisso tudo, né? E aí eu vou ir aqui conversando com vocês, falando um pouco, mostrando, mas a gente vai fazer a prece inicial para a gente, né, não perder o hábito nem o costume e entrar no ritmo, recebendo todas as intuições da espiritualidade, mas só dar essa deixa porque esse assunto ele é demais, né? Quem de nós, quando você fala sobre perfeição, todo mundo reage, ai, eu sou assim. Bem-vindo ao grupo. Marta, tomada banho, pijama e nas cobertas, maravilhosa. Só esperando terminar a palestra para tirar um soninho, né, Marta? Giovanni, boa noite, bem-vindo, Giovanni. Então, amigos, vamos começar fazendo a prece. E eu quero fazer uma prece que eu usei um dia lá numa palestra minha na Casa de Hermance, que na verdade é uma mensagem de Hermance do Fô. Eu lembro que eu imprimi várias delas e entreguei para o pessoal na palestra.
No final, a gente fez a leitura juntos e todo mundo levou para casa. E aí eu bati o olho aqui, eu acho que tem que ser com ela para a gente iniciar. Então, vamos lá. Respirando bem tranquilamente, tá, gente? Percebendo aqui a nossa presença no aqui e agora, nesse momento, trazendo a nossa consciência para cá, para esse momento, como se nós estivéssemos todos reunidos lá no salão de palestras da Sociedade Espírita Irmãs do Fo, reunidos em coração, em alma, em espírito, em energia, em intenção de crescimento. Então, Irmãs do Fo, ela nos traz essa mensagem que é o seguinte: alma querida nos ideais renovadores. É natural que sofra inquietação por nutrir objetivos transformadores. Ante a penúria de seus valores, você se declara sem mérito para receber a ajuda divina. Perante a extensão de suas falhas, açoita a consciência com um lancinante sentimento de hipocrisia ao repetir os mesmos desvios, os quais já gostaria de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição. Não se martirize. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si mesmos. Portanto, não seja demasiadamente severo consigo mesmo. Sem lástima e censura, perdoe-se e prossiga sempre. Confie e trabalhe cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos refolhos conscienciais, guarde-se na oração e na confiança e enriqueça sua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de si mesmo. Aceitando-lhe humildemente como é e fazendo o melhor que possa, você se vitalizará com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se você se pune, estará assinando um decreto de desamor contra si mesmo. Afeiçoe-se com devotamento e sensatez aos exercícios que são delegados por tarefas renovadoras do bem, aprimorando-se em regime de vigilância e paciência. Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições, descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. O tempo concederá valor e experiência a seus esforços, ajustando seus propósitos aos limites de suas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminhe um dia após o outro na certeza de que Deus o espera sempre com irrestrito respeito por suas mazelas, guardando o único direito de um pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã você seja melhor que hoje para a sua própria felicidade. Irmãs do Fo. Querida Irmãce, muito obrigada. Obrigada por essa mensagem, obrigada por esse acalento, obrigado por esse colo. E quando eu li aqui essa parte, sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Confesso que arrepiei. Ui, é forte. Eu perdi aqui. Mas enfim, é isso. Porque eu tinha marcado aqui uma coisa que depois eu queria ler, mas não tem problema não. Gente, vamos à nossa palestra então. Thalita, que bom que você está aqui. Fico muito feliz de você estar aqui. Seja bem-vinda. Perfeccionismo, queridos. Aí eu fiz esta pequena apresentação para vocês, que eu vou colocar aqui. Vou me deixar pequenininho aqui,
Opa, como é que faz? Assim, 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 assim. Vou deixar ela maior e eu menor, para a gente ir tocando aqui e ver como é que faz. Pessoal, perfeccionismo, uma doença da alma. Vamos lá para a raiz disso. Quando eu abri esse livrinho, Lições para o Alto Amor, de Hermance Dufault, e caiu nessa parte, eu já devo ter lido isso milhares de vezes. Mas, como sempre, caiu de uma forma diferente. E quando caiu de uma forma diferente, começou a fazer sentido. Tudo fez sentido. E eu comecei a rever várias situações que eu já vivi, que eu já passei, que muitas eu sabia que eu estava passando por algumas situações complicadas por causa do meu perfeccionismo, mas não nessa profundidade que ela traz. Aqui não tem toda a mensagem, tá? A gente vai chegar até o final da mensagem no final da palestra, mas ela começa falando assim: se você deseja sinceramente cumprir com suas responsabilidades da melhor forma possível, previna-se contra o perfeccionismo. Quando você não consegue executar a conduta ideal, o perfeccionismo te chama de falso. Quando não atinge as expectativas em relação ao seu ganho material, o perfeccionismo te nomeia como acomodado. Se esquece um dever, uma obrigação, ele te aprisiona na culpa. Quando fere alguém ou deprecia pela palavra, ele te acusa de caluniador. Se algo de ruim acontece na sua família, ele te rotula de irresponsável. O perfeccionismo te coloca nessas situações. E olha o peso que isso cria. Olha como isso cai, como nós culpados de todas as situações de ruim que estão acontecendo conosco e com as outras pessoas. E a palavra que me vem à cabeça para resumir isso é falhei. Só que não é só falhar. Eu não posso falhar. Por quê? Eu não quero ser irresponsável, eu não quero ser caluniador, eu não quero ser o culpado, eu não quero ser o tido como acomodado e eu não quero ser o falso. Então, olha o quanto de compromisso que a gente carrega nas nossas costas, porque nós não queremos ser rotulados dessa forma, porque nós acreditamos que tudo isso, todas essas situações que ela nomeou aí, poderiam ter muito mais, mas é como se para a família funcionar perfeitamente a responsabilidade fosse nossa, o trabalho acontecer de forma perfeita, a responsabilidade fosse só nossa. O nosso ganho material fosse única e exclusivamente também responsabilidade só nossa. Então, assim, fica pesado. Só que enquanto você não olha dessa forma, tipo, você não. Eu não sei vocês, mas em várias situações da nossa existência, as coisas doem, elas machucam e a gente não tem um nome para dar para elas. E quando a gente tem um nome para dar para elas, esse nome eu acho que ele causa duas situações em nós. Uma é trazer um peso muito grande, se ele não for olhado com o devido equilíbrio, com a devida luz que ele merece, que ele tem que ter, ou ele mostra para a gente o que realmente aquilo quer dizer. Quando eu dou um nome para aquilo, eu consigo, é como se eu materializasse esse. Ah, é isso, estou vendo, estou tendo acesso. A gente precisa de exemplos na nossa vida para fazer sentido as coisas que a gente está vivendo. E é mais ou menos isso que ela fez aqui comigo. Ela me deu exemplos vivos para que eu conseguisse enxergar além da superficialidade que o meu perfeccionismo estava construindo em mim. E aí, vamos lá, vamos seguir. Vamos ver quem está chegando aqui. Denise, Cida, boa noite. Denise, boa noite, sejam bem-vindas. E aí, eu fui lá no perfeccionismo, no dicionário, e quando eu vi as várias definições, né, na verdade, joguei na internet, que é muito mais amplo,
a definição que mais cabia para o que a gente quer falar aqui, o que é uma pessoa perfeccionista, me veio isso. A pessoa perfeccionista tem a convicção de que a perfeição é o único caminho para a aceitação pessoal e dos outros. Por isso, busca incessantemente os melhores resultados possíveis. Geralmente, o perfeccionista tenta fazer seu melhor para se proteger das críticas, da rejeição e da desaprovação do mundo. E aí, tinha várias outras definições lá, como rigidez, busca por um trabalho perfeito e tudo mais, tudo isso se encaixa, né, no perfeccionismo. E aí, tanto é que tem essa imagenzinha dessa moça colocando as canetinhas dela em cima da mesa devidamente em ordem, e ela está medindo com uma régua a distância entre uma e a outra. E num primeiro momento, quando você vê essa imagem, ou vê até essa descrição aqui, você pensa assim, ou eu pelo menos penso, nossa, eu sou perfeccionista, mas eu não sou assim. Não sou assim, meticulosa. Não faço as coisas desse jeito assim. Muita coisa minha acaba sendo feita nas coxas, como fala lá no Rio Grande do Sul. Porque eu não sou assim. Mas existe todo um outro movimento do perfeccionismo por trás de ações e de movimentos nossos. Em vários níveis da nossa vida e ambientes da nossa convivência. E eu fui identificando que eu sou uma pessoa perfeccionista em coisas muito, para mim, sutis, para outras pessoas talvez não fosse tão sutil assim. Mas a primeira vez que me chamou a atenção foi quando um ex-chefe meu, o dono de uma empresa que eu trabalhava, numa reunião nossa de supervisores com a diretoria, ele meio que perdeu a paciência comigo. Uma hora ele falou assim, nossa, Nicéia, mas você é muito crítica. E esse muito crítica veio assim, me dá um tempo. Ali, gente, começou a abrir uma brechinha para me mostrar o que era o perfeccionismo. Isso deve ter já uns 8 anos, foi quando eu cheguei em Belo Horizonte. E olha que interessante, eu estou conseguindo falar, entender e compreender o perfeccionismo de uma forma muito mais ampla hoje, tá? E a gente também vai falar sobre isso. Mas várias coisas foram acontecendo ao longo da minha existência em que eu critiquei demais, cobrei demais, exigi demais, porque eu queria a coisa de uma tal forma, primeiro para mostrar para os outros que eu era capaz, que eu podia, segundo porque eu não queria ser cobrada disso por ninguém, eu não queria que ninguém questionasse o meu trabalho, questionasse o que eu estava fazendo, numa desculpa de estar fazendo o meu melhor. Só que aí, gente, outra constatação que eu tive ao longo desses anos foi o meu perfeccionismo, ele foi criando uma rigidez minha de postura para alguns fatos e para algumas situações. E nessa rigidez, claro que estava me fazendo mal, me fez mal em várias situações, mas eu estava fazendo muito mal para outras pessoas também. Então, antes mesmo até de fazer mal em mim, porque enquanto eu não estava identificando, você está vivendo linda e plena e só está ali, ó, fazendo o seu melhor. A custa de quê é que a gente não sabe. Só que as pessoas ao meu redor estavam sendo exigidas num nível tal que a doença não estava só me prejudicando, ela estava começando a prejudicar os outros também. Eu acho que esse é o movimento que a gente precisa fazer do olhar, sabe? Dessa relação que a gente tem com as pessoas ao nosso redor, o quanto que a minha postura, o meu reagir, o meu movimento
influencia nas pessoas que convivem comigo. E aí, então, todo esse significado aqui de perfeição, de perfeccionista, de uma pessoa perfeccionista, caiu como uma luva para mim. Porque eu não entendia que essa busca incessante por resultados eu fazia para me proteger de críticas e de uma possível rejeição, desaprovação do mundo. Eu não via dessa forma assim. Quando eu via o perfeccionismo, era só, eu quero ser excelente, eu quero fazer o meu melhor. Eu quero entregar um trabalho perfeito. Eu quero que as pessoas sintam orgulho disso aqui. E existia muito mais coisa aí por trás, que é como está mostrando nessa mensagem. E aí, eu não posso continuar a falar sobre qualquer coisa aqui, sem a gente falar sobre autoconhecimento vezes reforma íntima. Por quê? É outra coisa que eu acho que eu acho importantíssimo. Hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos ouvindo e lendo e vendo várias situações em que as pessoas falam autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Eu estou mergulhado no meu autoconhecimento, eu estou buscando meu autoconhecimento. Lindo, precisa, é necessário. Mas autoconhecimento sem reforma íntima para em estagnação, só de constatação. Tá? E aí eu queria trazer isso aqui, só porque eu acho que não tem como a gente continuar falando, eu pelo menos, Nicéia, nas palestras que eu tenho feito aqui com vocês, a gente fala muito sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre autoamor, sobre descobrir as nossas emoções, o que elas querem dizer, de eu entender quem sou eu no meio disso tudo. Só que não é só isso. Isso é uma pontinha do nosso iceberg. Exige um movimento, e o movimento é a reforma íntima. Então, assim, quem busca o autoconhecimento tem como primeiro desafio o encontro consigo mesmo. Não existe reforma íntima sem dor, razão pela qual oportuna discernir quais são as dores do crescimento e quais são as decorrentes de nossa incapacidade de lidar com as forças ignoradas da vida subjetiva em nós mesmos. Já vamos explicar isso. Isso está no livro Reforma Íntima Sem Martírio, tá, gente? Essa definição aqui. Então, quem está buscando se auto-aprimorar, eu estou querendo ser melhor, estou querendo evoluir, estou querendo me entender, eu estou fazendo o trabalho do autoconhecimento, eu estou identificando quem sou eu nesse universo, nesse mundo, como que eu me movimento, quais são as coisas que são importantes para mim e que não são. Isso é o autoconhecimento. Eu, Nicéia, né? A reforma íntima é o movimento que eu faço a partir de tudo que eu descubro e que eu mapeio no meu autoconhecimento, de quem eu sou. É mais ou menos como se fosse nosso mapa astral. Eu desenhei o meu mapa astral, ok, o que eu faço com esse meu mapa astral agora? Eu preciso ler ele, eu preciso entender ele, e eu preciso começar a fazer um movimento de me melhorar a partir disso que eu já sei. Então, eu olhei para o espelho, fiz um mapa de quem sou eu, mergulhei lá dentro, encontrei as minhas sombras, as minhas luzes, os meus movimentos positivos, os negativos, e agora o que eu faço com isso? Por que isso é importante, gente? Porque na maioria das vezes, no processo do autoconhecimento, por si só, as pessoas descobrem coisas negativas sobre si e se atormentam demais com isso. E isso não é evolução. A evolução, ela se dá com a reforma íntima. O que é reforma? É eu pegar alguma coisa que não está legal e transformar ela em algo bom, em algo bonito. A minha reforma íntima, ela é isso. Eu preciso fazer um movimento, um caminho, uma estrada em que com tudo que eu identifiquei ali que precisa ser melhorado, não me culpar, não me julgar, eu preciso arregaçar minha manguinha aqui, prender meu cabelo,
colocar meu avental e começar a trabalhar nisso. Bota uma luvinha se você fez a unha no final de semana e começa a movimentar isso. Trabalha nisso, com leveza, com olhar de esperança, com aquela pessoa que descobriu um tesouro e que você precisa desenterrar esse tesouro e limpar ele da forma mais amorosa possível, porque ele vai te transformar numa pedra preciosa polida, porque você já é uma pedra preciosa, você só precisa ser polida. Que bonito isso, né? Eu estou muito filosófica hoje. Então, quando ela fala aqui que dentro do autoaprimoramento, o primeiro desafio ele é conosco, ele é comigo mesmo, é nesse olhar. Só que daí não existe nesse processo da reforma íntima, não existe a reforma, não existe você fazer esse movimento sem dor. Por isso que a gente tem que discernir ali, ó, que ela diz, ó, quais são as dores do crescimento e quais são as que decorrem da nossa incapacidade de lidar com as forças da vida, as forças ignoradas da vida em nós. O que é isso? Existe uma dor do crescimento, sim. Eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu estou passando por situações que me tiram da minha zona de conforto. Isso me incomoda, mas eu sei que é bom para mim, mesmo que doa, eu estou seguindo. Essa é a dor do crescimento. Mas existe a dor da incapacidade de lidar com as forças ignoradas da vida subjetiva em nós mesmos. Existem coisas por trás, escondidas, que às vezes vêm por uma série de experiências de vidas passadas, né? Experiências após experiências traumáticas e tudo mais. E eu não tenho capacidade de lidar com isso. Então, não é uma dor do crescimento. Ela é uma dor subjetiva. E ela precisa ser analisada e trabalhada tal qual. Só que ela não pode ser simplesmente ignorada. Eu preciso fazer essa distinção justamente para sair daquela questão, gente, do vitimismo. Sabe? Ó Deus, ó vida, ó céus. Não. O que está doendo aqui? Está doendo porque eu preciso levar na cara, eu preciso aprender. A vida está chutando a minha bunda. Eu sempre falo isso aqui com vocês. Não vou reclamar. Deixa eu seguir meu caminho. Peraí, tem umas dores aqui por trás que são umas dores que eu não estou conseguindo entender. Aí é que eu acho que vindo um trabalho terapêutico, sabe? Com um psicólogo, com um terapeuta, vai ajudando a escrafunchar isso, colocando isso nas gavetinhas que devem ficar. E isso naturalmente vai ser ajustado, vai ser equilibrado. Mas eu achei isso muito interessante quando ela trouxe, que também é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Denise falou aqui, hoje ainda me pego caindo nessas armadilhas do ego. A Marta falou que eu estou descrevendo o marido dela. A Andréia, às vezes nós somos arrogantes e temos medo de errar, mantendo superioridade ilusória, e isso pode afastar pessoas, com certeza. Cida, também já vivi exatamente assim. Acho que... Aí a Marta disse, acho que até rejeição da família. Marta, eu acho que entram várias questões aqui, sabe? Mas é aquilo que a gente fala, né, gente? Dentro do espiritismo, a gente sabe que nada é de graça para nós. Tudo veio com um propósito. E se eu sofro rejeição da família hoje, eu com certeza devo ter feito algum movimento lá atrás que eu talvez tenha feito a mesma coisa com eles em outras situações e agora eu estou experimentando da mesma moeda, né? Então, assim, independente do que está fazendo isso, o olhar é para nós. O que isso quer dizer em mim? Né? E o que eu vou fazer com isso que está gritando aqui dentro de mim? E aí, vou até aproveitar aqui a fala da Cida. Cida e eu, nós somos muito parecidas. E a gente já conversou sobre isso várias vezes. De formas diferentes, nós somos parecidas. Mas eu nunca mais vou me esquecer um momento da minha vida que eu estava assim, gente, tensa,
rígida, nervosa, num movimento assim que... Sabe quando você sorri, mas o seu sorriso não é natural? E eu estava numa sequência de muita dor de cabeça. Mas umas enxaquecas assim que me impediam de fluir direito, sabe? No meu dia a dia. E eu lembro que num dia eu fui tomar um passe, eu cheguei para trabalhar, eu não tive condições de trabalhar no centro espírita, e eu deitei na maca para tomar um passe, e foi a Cida. Foi a Cida e uma outra pessoa que não lembro quem era, que me deram o passe, e quando o passe terminou, que eu sentei na maca, a Cida virou para mim e falou assim: eu estou percebendo muita rigidez em você. Eu não sei se isso quer te dizer alguma coisa, mas eu estou percebendo muita rigidez. Se isso fizer sentido, analisa e vê o né? Tipo assim, ela sentiu que a minha dor de cabeça estava vindo de muita rigidez. Na hora eu olhei para ela, a vontade que eu tive foi de fazer assim: o que você sabe, minha filha, de mim? O que você sabe de mim? Gente, aí que tem perfeccionismo. Alguém identificando alguma coisa em mim que não é ruim, mas é um ponto falho. Que estava fazendo mal a quem? A mim mesma. A mais ninguém. E qual que era a intenção dela? Me ajudar. Mas aí, se a gente voltar aqui, ó. Se a gente voltar aqui, o que o perfeccionismo ali ele estava me dizendo? Me proteger de críticas, rejeição e desaprovação do mundo. Ela estava me criticando? Não. Mas o meu perfeccionismo estava me colocando numa situação de ela está me criticando. E ela não estava me criticando. Então, olha como é sutil. Olha como é sutil. E aquela frase que ela me disse, ela ficou na minha cabeça. E ela ainda está na minha cabeça. Tanto é que eu estou usando ela agora. Mas por quê? Ela foi um gatilho que me colocou, mesmo eu não querendo, numa situação de Nicéia. Olha para você. O porquê que você está assim. O seu corpo está reagindo a uma situação que você mesmo está provocando para você mesmo. E aí, o Giovanni falou aqui, precisamos buscar alta performance sem perfeccionismo. Ele é extremamente prejudicial. E ele é. Na verdade, a forma como a gente encara, né? A gente lida com ele. E é isso, a gente pode ter uma alta performance sem colocar esse peso todo. E a Cida disse, sim, sair do vitimismo, mudar crenças, vencer traumas, identificar os programas da mente que repetem, e repetem, várias e várias vezes elas repetem. Bom, então vamos aí. A gente precisa fazer esse caminho da reforma íntima. E aí, dentro desse livro mesmo, ela fala o seguinte, conter o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa nova que nos aguarda. Então, olha que interessante esse caminho da reforma íntima, né? Conter o mal é parte do processo transformador. Identifiquei o mal, vou conter o mal. Vou parar de tentar fazer ele multiplicar dentro de mim. Mas construir o bem é a etapa nova que nos aguarda, né? E essa etapa nova, ela precisa perdurar. Ela não pode ser só momentânea. E aí ela, numa outra frase, ela diz: bem além do controle, educação. Educar as nossas emoções, educar as nossas reações, educar a forma como a gente vê, como a gente reage às coisas que acontecem conosco no mundo. E aí, mais para frente, ainda ela diz: o que define a condição psíquica de martirizar-se é o fato de se crer no desenvolvimento de qualidades que, de fato, não estamos sendo trabalhadas na intimidade. São as dores impostas a nós mesmos pelas atitudes de desamor. Quando acreditamos no eu ideal e negamos ou fugimos do eu real. E aí, eu destaquei esse não no meio da frase,
Por quê? Fato de se crer no desenvolvimento de qualidades. Eu creio, quando é superficial, eu creio que eu estou desenvolvendo as qualidades, mas elas não estão sendo trabalhadas no meu íntimo. E aí, gente, o que eu quero também dizer aqui é ok, a gente não vai dar conta de limpar toda essa sujeira, de eu fazer essa faxina toda de reforma íntima numa encarnação só. Então, ok. Ela não está cobrando que a gente busque a perfeição nessa existência, tá? Não vamos levar para esse lado. Mas o que ela está dizendo aqui? É importante a gente ter consciência disso. Porque senão, essa condição psíquica de martirizar-se, ela vem desse desenvolvimento de qualidades que, de fato, nós não estamos trabalhando na intimidade. A gente está trabalhando na parte superficial. E aí eu identifico o problema, corrijo uma ou duas vezes ali, esqueço ele, não trabalho ele, não entendo ele de uma forma completa. E aí, quando ele vem de novo, ele me martiriza de novo. Ele me incomoda de novo, ele me tira o sossego de novo. Então, esse não, ele vem como alerta, tá? Porque não vai ser sempre que a gente vai conseguir trabalhar elas 100% e elas vão voltar. E ok, vamos continuar trabalhando nelas sempre que for necessário. Quando acreditamos no eu ideal e negamos ou fugimos do eu real. O eu ideal é aquele personagem que eu criei e que para o mundo ele precisa ser perfeito. Ele não fala palavrão, ele não chora, ele não sente culpa, ele ajuda todo mundo, ele é uma pessoa que não sente dor, ele é uma pessoa que não conta mentira, ele é uma pessoa que não finge ser uma coisa e é outra. Esse é o eu ideal, mas o eu real não é assim. E aí dói demais quando você olha no espelho e o que você fala não reflete o que você vê. Isso causa muito desequilíbrio, muita dor. E traz essa rigidez na existência, traz essa condição de querer ser perfeito, amado, reconhecido por todos. É como se assim, se eu não for isso, e isso quem na maioria das vezes, quem rotulou foi nós mesmos em relação a nós mesmos. É como eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas precisem de mim, né? E não é por aí. Não é assim. Nem nunca foi, nem nunca será. Paula, seja bem-vinda, Paula. Aí vamos seguir o baile aqui. Nossa, que a gente está ainda no primeiro. Processo. E aí, esse processo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, assim, eu mostrei para vocês ali, só recapitulando, porque eu gosto de mostrar. A gente começou falando desse, que a gente vai voltar nesse, ainda mais um pouquinho. Fomos nesse aqui, que é o Reforma Íntima, Sem Martírio. Irmãs do Fô, pela psicografia de Vanderlei Oliveira. E aí, vamos nesse aqui agora, que eu amo de paixão, Imensidão de Sentidos. Eu comecei a estudar esse livro quando eu comecei a desenvolver minha mediunidade. Mas ele é um livro para a vida. E assim, gente, ser médium é entrar em contato mais profundamente com tudo isso, porque as pegadinhas são muito maiores. São muito maiores. E esse livro, ele ajuda a gente demais com essas pegadinhas. Então, nesse livro aqui, tem um capítulo que fala... Aí, só um parênteses aqui. Ontem vocês viram que eu postei uma foto, eu com uma pilha desse tamanho de livros. Eu reduzi ela na metade, li todos, peguei todos, assim, os capítulos onde falava o que eu queria usar e tudo mais, mas não tinha condições de usar tudo. Gostaria muito eu de fazer isso, mas não tinha como. Perfeccionismo, uma doença da alma, é um tema para humanizar. Que é sexta, sábado e domingo. Não é para uma palestra de 1 hora. Vamos lá.
Na imensidão dos sentidos, na parte de personalidade perfeccionista, esse aqui é do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Hamed fala o seguinte: nenhuma transformação é imediata. A natureza exige constância e paciência como preço do desenvolvimento. Somos almas em crescimento, precisamos estar em harmonia com o processo da vida para liberarmos nossas potencialidades e fluirmos naturalmente. Que lindo isso! Dentro de uma personalidade perfeccionista, você conseguir trabalhar isso, entender que a sua transformação, a transformação do mundo que vem de bom, essa perfeição que você está buscando, ela não vai acontecer por saltos da natureza. Ela precisa de paciência e de tempo. E aí, vem a próxima parte, que é a que eu mais gosto, que é essa aqui. O crescimento do ser ocorre por meio de um encadeamento de fatos espontâneos e inerentes à vida humana, enquanto que o perfeccionismo é uma aspiração obstinada e torturante. E aí eu coloquei essa figurinha aí, gente. O que vocês estão vendo aí? O que essa pessoa está fazendo? Ela está chutando a porta com toda a força. Porque o perfeccionista, ele faz isso. O perfeccionista, ele não espera o movimento da natureza acontecer na vida. Ele não dá o tempo, ele não enxerga o movimento que está acontecendo ali por trás. Ele tortura. O perfeccionista, ele tortura a si e as outras pessoas, em busca de um ideal que não é, de uma perfeição que não se tem nessa vida humana. A naturalidade da vida, ela é espontânea. Enquanto que o perfeccionismo é uma aspiração obstinada e torturante. Olha que coisa interessante para se dizer. E aí eu visualizei isso. O perfeccionismo é um pontapé na porta. Ele quer a qualquer custo. Ele quer de qualquer jeito. Ele quer do jeito dele, se possível for. E aí, aqui tem uma partezinha que eu vou ler para vocês que ele colocou, que é a seguinte, ó. Muitas pessoas acham, a atitude de teimosia demonstra quero já, porque quero. O obstinado usa seu livre-arbítrio a serviço de sua incompreensão exigente, porque desconhece os procedimentos ou etapas das leis divinas. Fluir com a vida é a virtude do que sabe conquistar, enquanto que obrigar-se é o constrangimento que se impõe o impulsivo. Por isso que eu coloquei essa imagem aí. Muitas pessoas acham sinal de fraqueza admitir que são falíveis. Na realidade, quando admitimos nossa vulnerabilidade, afastamos a atenção do egoísmo defensivo, de tudo saber ou conhecer. Somos propensos a cometer erros de cálculo. Enganos são inerentes à condição humana. E aí, a gente vai seguir aqui para esse slide que fala da perfeição. E aí, gente, me conta aqui, o que vocês estão vendo nessas imagens? O que essas flores, quando vocês olham, a cor, que a gente, né, conhece a textura de cada uma, o perfume, a forma como elas nascem, elas desabrocham, a forma como elas caem, como elas se entregam à natureza. Isso aqui, para mim, é perfeição. Isso aqui, ninguém consegue copiar, por mais que tente. E aí ele fala o seguinte: a perfeição não está sobre a terra, de outro modo não estarias nela. Toma distraído. A perfeição não está sobre a terra, de outro modo não estarias nela. O que a gente está querendo atrás de perfeição?
Senão a perfeição não está aqui. A perfeição é isso aí, ó. É um movimento da natureza. É um movimento. Vou voltar a ler aqui, ó. A natureza exige constância e paciência como preço do desenvolvimento. Precisamos estar em harmonia com o processo da vida para liberarmos nossa potencialidade e fluirmos naturalmente. Não adianta chutar a porta para entrar. Não adianta tirar o sangue do coleguinha para que seja perfeito. Não vai ser perfeito. Por que você está querendo isso? Por que eu estou querendo isso? Nessa cegueira da imperfeição, gente, na maioria das vezes, quando eu falo que a gente machuca o outro antes mesmo de machucar nós mesmos, é porque a gente não dá tempo de olhar para como o outro está reagindo na situação e por que ele está reagindo na situação daquele jeito, por que ele não está conseguindo fazer o que a gente está querendo que ele faça? Por que ele não está correspondendo ao que a gente acha que ele deveria corresponder? Porque às vezes a dor dele é outra, o movimento dele é outro, e está doendo nele, está machucando ele. Mas o que a gente quer? Que ele está falando aqui, Hamed está dizendo, quero já, quero porque quero. Quero já, quero porque quero. Ui! O perfeccionista não possui apenas o rótulo de meticuloso ou devotado ao zelo, mas também o de disciplinador intransigente ou reformador inflexível. Quanto mais alguém se aproxima da perfeição, menos rigoroso é para com os outros. E aí, só para contextualizar vocês, por que Hamed fala isso dentro desse livro Imensidões dos Sentidos, que é um livro voltado para quem está desenvolvendo a mediunidade? Ele fala que a maioria dos médiuns tem um problema muito sério no início do trabalho por causa do perfeccionismo. Medo de ser criticado, medo de ser comparado a outros, medo de não ser perfeito, dentro de uma perfeição que não existe. E aí não deixa fluir a comunicação, não deixa fluir de forma natural o movimento com os outros espíritos. E o processo, ele é doloroso. A maioria dos médiuns, quando começam a trabalhar, é muito doloroso e é cheio de dúvidas. E é por causa disso que ele está falando sobre isso aqui dentro desse capítulo. E você vê como isso encaixa em todo o restante do nosso movimento da vida. E aí, para finalizar, nessa parte desse livro, ele fala o seguinte: por não termos senso de humanidade, é que não aceitamos o atual estágio evolutivo, ou seja, não admitimos viver no momento presente a etapa existencial que o Criador nos destinou. E aí acabei, porque acaba com a gente. Obrigada, Marta. É bonito mesmo, né, essa associação com a natureza. E é isso, gente, quando trabalhar nesse perfeccionismo, nessa rigidez do perfeccionismo, a gente para de fluir com a vida. E quando a gente para de fluir com a vida, não faz sentido. Não faz sentido. E olha aqui a natureza, olha que coisa mais maravilhosa, olha que perfeição que é isso aqui. E a natureza simplesmente existe dentro da natureza, dentro das leis de Deus, dentro do movimento da vida. E é esse exemplo que a gente tem que seguir. A Vânia disse aqui que lembrou do filme Dormindo com o Inimigo. Eu não lembro desse filme, não. Eu sou meio ruim de memória para algumas coisas. Vamos tocar o baile aqui. Amparo. Tem um senhorzinho que todos vocês amam de paixão, e ele traz numa obra dele uma parte que fala sobre... Vocês viram que eu estou trazendo diversas obras, né, gente? Assim, eu fiz um compilado geral para que a gente consiga ter uma visão muito ampla desse perfeccionismo, tá? E cada um vai construir seu mapa depois para ver em que momento está e aonde está para trabalhar sua reforma íntima. Esse senhor muito querido, ele fala sobre estresse e bolsões energéticos no livro dele, eu já vou dizer quem é. E a fala dele é a seguinte, ó: quando você só quer tirar nota 10 nas provas da vida, há dois lados. Um deles é sinal evidente de que você quer levar a sério as lições da vida. O outro
é sinal de que você está com dificuldade de conviver com seu limite, com sua realidade. E eu achei isso tão humano, mas tão humano. Por quê? Sinal evidente de que você quer levar a sério as lições da vida. Ou seja, a gente não está fazendo isso porque a gente só é. No fundo, a gente quer fazer bem feito. Só que olha como precisa existir o equilíbrio. Quando é demais, você está com dificuldade de conviver com o seu limite, com a sua realidade. E a sua realidade, ela é falha. Você está aqui nesse mundo para isso, para aprender através dos seus problemas e das suas falhas. Não tem como fugir disso, em momento algum. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Pai João de Angola. Pai João de Angola, no livro Fala Preto Velho. Fala Preto Velho. Fala de proteção. E aí, quando ele fala nesse livro sobre esses bolsões energéticos, e aí a gente está falando aqui de proteção, olha os limites. Ele diz o seguinte: quando não reconhecemos nossos limites, atraímos más energias, doenças e péssimas relações. Porque sem reconhecê-los, os limites, né? Sem reconhecer os limites, assumimos responsabilidades que estão muito além de nossas forças, de nossa inteligência, de nossas habilidades e também de nossos compromissos kármicos. E aí a gente lembra aqui dos karmas ilusórios, que são aqueles karmas que a gente adquire sem ter porquê, só porque a gente não identifica os nossos limites, só porque dentro do nosso perfeccionismo a gente quer ser bom para todo mundo e a gente assume aquilo que não é nosso. Tenho dito. E aí ele fala sobre os bolsões. Existe uma doença na aura e no duplo etérico chamada bolsão energético. Isso é Preto Pai João de Angola falando, tá? São pequenas fibroses de energia com alto teor de concentração que se tornam abscessos etéricos. Eles irradiam uma força bactericida para toda a aura e despejam no corpo físico diversas doenças. Mais do que técnica, precisamos de amor. Todos precisamos de proteção, mas corpo fechado depende de emoção equilibrada e mente vigilante. Nicéia, me ensina um banho para eu tomar. E quem sou eu para ensinar banho? Ensino aqueles que eu sei. Ensino. Ensino fazer aquele que eu também coloquei esses dias aí, que é o defumador para dentro de casa. Ensino tudo. Mas olha o que o Pai João de Angola está dizendo aí. Mais do que técnica, nós precisamos de amor, gente. Todo mundo precisa de proteção. Mas a proteção mesmo, ela só acontece com a emoção equilibrada e a mente vigilante. E isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Identifiquei que eu não estou equilibrado, que eu não estou bem. Existem todas essas técnicas que vão ajudar a gente a voltar no equilíbrio. Mas elas vão ajudar. Elas vão ajudar. E aí o que eu quero dizer aqui, o que eu tenho dito para todo mundo o tempo todo é: não foge disso. Tá ruim? Tá ruim. Ok, não queira que fique bom logo enquanto você não aprendeu o que tiver para aprender. A única forma que tem de a gente aprender a desenvolver e evoluir é vivendo, é sentindo. Então não foge não, gente. Eu sei que é difícil sentir dor, eu sei que é difícil passar por momentos tormentosos na vida da gente, é muito difícil, ninguém quer. Mas é importante, não foge disso. Porque todas as vezes que a gente entra na inaceitação do momento presente, do que está rolando aqui dentro, do vucu-vucu que está movimentando aqui, toda vez que a gente reage a isso, não querendo passar por isso, porque é ruim, porque dói, porque é desgastante, dói mais ainda. Lembra da natureza? Se entrega a ele. Isso é natureza, isso é a sua natureza. E para crescer, para evoluir, precisa desabrochar, e para desabrochar dói. Não é fácil.
E aí ele fala aqui, ó, nessa parte que eu, só para complementar, que ele fala, né, mais do que técnica, precisamos de amor, ele fala pelo seguinte, o auto-amor é a maior fonte espiritual de proteção, maior até do que as várias e valorosas práticas e crendices de defesa mais conhecida de todos os tempos. Pai João de Angola. Os fios querem proteção, mas não respeitam a si mesmo, as suas forças, os seus limites, e depois fica tudo estressado, cansado de dar dó. Os fios querem que os outros resolvam coisas que os próprios fios têm que resolver. É como pedir a alguém que faça ginástica por ele. Alguém pode se alimentar pelo outro? Alguém pode respirar pelo outro? Há leis que são intransferíveis e imutáveis. Sabedoria de Preto Velho. E aí, mais uma vez, eu volto que eu lembrei daquela minha fase, né? Uma das, e aquela dor de cabeça incessante, e aquela rigidez que a Cida identificou no passe quando me foi dado. O que era aquilo? Eram esses bolsões energéticos sendo criados ao meu redor. Energia com um alto teor de concentração que se tornam abscessos etéricos, que irradiam uma força bactericida para toda a aura e despejam no corpo físico diversas doenças. O meu comportamento irradiando doença no meu corpo. Vamos lá, gente, já vou terminar, prometo. Movimento. E aí a gente vai para o Emoções que Curam. Dentro do Emoções que Curam, Hermance Dufault, deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não conhece. Emoções que Curam. Hermance Dufault, ela faz uma leitura muito interessante que traz a gente de volta, dentro desses redemoinhos das emoções que a gente está falando aqui, ela traz a gente de volta para uma necessidade de estar no momento presente, concentrados no momento presente o maior tempo possível. Por quê? Olha que interessante. Ela nos diz que, devido à inaceitação da verdade pessoal, podemos afirmar com pequenas variações de pessoa para pessoa que em 75% do nosso tempo vivemos mentalmente presos ao passado e 20% focados no futuro. E apenas 5% conseguimos sincronizar-nos com o presente. Por que ela está trazendo isso? Porque quando vivemos no passado, nos aprisionamos na mágoa. Quando no futuro, escravizamos-nos à ansiedade. E só quando vivemos no presente, experimentamos a realidade. E quando eu dou conta do que está acontecendo aqui, de fato, no momento presente, na realidade, no quem sou eu, no que eu estou fazendo, o que isso aqui está movimentando em mim, eu me liberto. Eu consigo olhar com mais verdade, eu consigo olhar com mais carinho, eu consigo olhar com mais atenção. É isso aqui, ó. Não quer dizer, por isso, Marta, voltando aqui, por isso que eu falei que, independente do que aconteceu nos laços de família, no que a família está contribuindo comigo aqui, agora aqui, no momento presente, eu comigo mesmo, sem mais ninguém. O que é isso? E aí eu consigo começar a curar tudo isso dentro de mim. A aceitação é uma terapia curativa porque nos mantém emocional e mentalmente alinhados com a nossa realidade, consistindo em uma fonte essencial de saúde e passo seguro para aprender a tratar-se com bondade. Seu maior ensinamento é: farei somente o meu melhor, farei somente o meu possível. E isso aqui está no capítulo 10 do livro, que fala aceitação da nossa falibilidade. O fardo, olha o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Toma distraído. Cida disse, Andréa falou assim,
Mais do que técnica, precisamos de amor. Bom demais, né? Bom demais. Vamos tatuar na nossa testa? E a Cida diz: tudo que eu não aceito se apodera de mim e tudo que eu aceito me liberta. Bert Hellinger, isso mesmo. E o Weber viu um filme no YouTube chamado Sansara. Conta a vida de um monge em busca da perfeição. Eu vou procurar, Weber. Vou procurar. Muito interessante. E aí, gente, antes tarde do que nunca, vamos lá para a luz? E a luz, aqui no Mereço Ser Feliz, vocês viram que não deu para esmiuçar cada capítulo em cada livro, que realmente isso aqui é tema de humanizar, de tão complexo, tão profundo, de tantas variáveis que tem. Mas eu aqui, na luz que eu falei, o Mereça Ser Feliz, ele no capítulo 30, deixa eu ver se é o capítulo 30 mesmo. Capítulo 31. Severos, porém sem culpa. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. José, Espírito Protetor, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Severos, porém sem culpa. E aí, me chamou muito a atenção, porque nesse capítulo ela fala muito dessa severidade, sabe? Eu falei, mas por que a irmã Sidufo tá... Porque, assim, quando você lê isso no Evangelho, severos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. O que você pensa? Seja crítico, cobrando de você mesmo, dá um tempo para o amiguinho. Cuida do seu, dá um tempo para o amiguinho. Mas a irmã se insiste falando na severidade. E aí eu fiquei, gente, por quê, né? Aí eu fui atrás da definição de severo, e severo tem muito também dessa questão da disciplina, né? E aí eu acho que é o que ela está trazendo aqui. Quando vocês forem ler o capítulo, coloca com esse olhar que eu acho que vai fazer um pouco mais sentido. Mas também já no subtítulo do capítulo ela diz severos, porém sem culpa. Ou seja, analisa, critica, busca, escarafuncha dentro de você, mas sem culpa. Sem culpa. E da mesma forma que você é indulgente com o outro, seja com você mesmo. Aí, olha que interessante, gente. Ela diz o seguinte: grande diferença existe entre ser imperfeito e estar imperfeito. Não somos criados para o sofrimento e o mal. O fato de cometer faltas não intencionais faz parte do demorado processo de transformação da personalidade. E aí, jamais desistamos da melhora. O tempo e a maturidade demonstrarão como é preenchedora a opção que escolhemos sobre a égide dos luminosos ideais espíritas cristãos. Sem perfeccionismo e fazendo o melhor que pudermos, experimentaremos a alegria da vitória, cujo troféu chama-se felicidade. E aí, falei que aquela mensagem não tinha terminado. Nessa mensagem aqui, para mim, como fechamento de hoje, ela fala o seguinte: o perfeccionismo é uma doença da alma que quer ser quem não foi preparada para ser, ou quer ser quem os outros querem que ela seja. Isso é resumão, hein, para quem está chegando agora. Faça o melhor sempre e aceite sua condição, seu limite, sua imperfeição. Aceite que é o melhor que pode ser e procure avançar sem saltos ou agressões que te machuquem e tirem suas forças. Seja misericordioso consigo mesmo e tudo será oportunidade, crescimento e lição. Perante os erros, assuma a sua parcela real de responsabilidade. Perdoe-se por ter feito da forma como fez e considere o futuro como um convite esperançoso de que amanhã fará mais e melhor tudo aquilo que hoje não conseguiu. Então, queridos, é bom, né, Andréia? Talvez seja isso, fazer a parte 1, 2 e 3. Fiquem com Deus. Fiquem com a proteção dos seus
queridos amigos espirituais. Espero ter podido contribuir com vocês para um olhar mais humano para nossas imperfeições, sem deixar de lado a necessidade de entender a nossa parcela, sim, de responsabilidade, não de culpa, mas de responsabilidade nesse processo, que é um processo que diz respeito única e exclusivamente a nós. Que vocês possam mapear dentro das suas relações aonde que vocês estão colocando o perfeccionismo acima do amor. E que vocês possam ter tempo suficiente dentro do processo natural da vida, dentro das leis divinas, restabelecer a harmonia, a confiança e a fé, a prosperidade dessas relações. Que Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, que sempre estão conosco, possam ser sentidos cada vez mais no nosso pensamento, nas nossas emoções e no nosso coração. Que assim seja. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo, queridos. Fiquem com Deus.